Bem, na apostila, o tema da parousia começa por uma exposição bíblica, Antigo e Novo Testamento, enfrenta o problema do atraso da parousia entre os primeiros cristãos e vai para o significado teológico da parousia. No significado teológico, então, indica o sentido trinitário, o sentido cristológico ou cristocêntrico, antropológico, eclesiológico e cosmológico. E depois, o quarto elemento é o tema da parousia como juízo, é propriamente, então, o tema do juízo. Como a apostila pode ser seguida minuciosamente, os textos bíblicos estão transcritos para facilitar a leitura, tomadas da Bíblia de Jerusalém, para facilitar, então, a leitura, não ter que ficar buscando a cada vez. E quando o professor coloca na apostila apenas a citação bíblica, são poucos os alunos que vão na Bíblia conferir, uma por uma, então os textos estão transcritos de modo a facilitar uma leitura mais integral. Mas, primeira coisa a ser dita, a palavra parousia. Parousia significa chegada ou presença. Ela é tomada do grego profano, cultural, comum, e indicava, na linguagem comum, a visita de um personagem importante de natureza política, e quando se tratasse, então, da visita do imperador em pessoa, do próprio imperador, se tratava, então, de um dos maiores eventos que poderia acontecer. Às vezes, juntamente com a visita do imperador, havia a dispensa de um imposto, havia a mudança de status de uma cidade ou de uma colônia, que passava a ter uma relação diferenciada com a sede, enfim, era sempre um momento festivo, mas que era preparado com certo temor. Quando a gente assiste, por exemplo, ao filme Ben-Hur, a gente vê uma visita importante chegando a Jerusalém, onde acontece aquele acidente na casa da família do Ben-Hur, e então a gente vê a alegria, a importância que era aquela chegada daquele personagem ilustre, mas, ao mesmo tempo, o receio com o qual cada detalhe era preparado para que tudo desse certo e nada, então, atrapalhasse os planos que se tinha para essa visita. Então, tomado desse contexto, nos escritos do Novo Testamento, parousia indica a revelação plena de Cristo. Às vezes, a gente fala de segunda vinda de Cristo. E, às vezes, a gente fala da vinda de Cristo em plenitude. Entende-se que se usa essa linguagem, mas ela não é teologicamente exata. Veja, a vinda de Cristo na encarnação e a sua ressurreição são definitivas. São definitivas. A vinda de Cristo ao mundo é, no fundo, uma só. É uma só que se revela na fragilidade da carne, no poder do Espírito e na glória plena. Na fragilidade da carne, a encarnação e os 30 e poucos anos que ele viveu biologicamente nesse mundo. No poder do Espírito, a sua ressurreição. E, na sua glória plena, na plena revelação dele ao final. Então, entre encarnação, ressurreição e parousia, existe uma linha, existe um fio de continuidade e de aprofundamento, e é revelação, fundamentalmente. Nós temos, na liturgia das horas, textos patrísticos que falam que entre a primeira e a última vinda de Cristo, ele vem a cada dia ao nosso encontro, e aí tem a teologia das várias formas da presença de Cristo. Na liturgia, Sacrosanctum Concilium aprofundou isso, e outros documentos do concílio também, mas é da tradição mais antiga do cristianismo, de que Cristo está presente no irmão, está presente no pobre, então as várias formas da presença de Cristo, e onde ele efetivamente está presente, é possível termos comunhão com ele. Então, o tema da comunhão com Cristo também, que tem sua forma especialíssima, por antonomasia, a comunhão na Santíssima Eucaristia, na Sagrada Comunhão, não é exclusiva e não é única. Onde Cristo está realmente presente, é possível se estabelecer e crescer a comunhão com ele. Então, a introdução elementar ao tema da parousia é essa. Parousia como chegada em plenitude, e essa chegada em plenitude é uma revelação plena daquilo que já nos está dado a partir da encarnação de Cristo. E essa chegada plena dele
como conhecimento pleno, ela é marcada nos escritos cristãos como alegre, gozosa e esperançosa. Não se vê a hora. Faz parte da oração cristã suplicar ao Senhor: vem, Senhor Jesus, e confessar com confiança: o Senhor vem, Maranatá. E na nossa liturgia eucarística ainda, nós o recebemos no sacramento, é Ele mesmo, mas mesmo assim nós pedimos: vem, Senhor Jesus, indicando queremos a comunhão plena, queremos estar para sempre com o Senhor. E essa, entendida desse modo, a parousia é o centro e a suma de toda a escatologia. Tudo demais que se dá naquilo que nós chamamos de escatologia tem sua substância, tem seu sentido, tem seu significado na parousia, no encontro com o Senhor. O sentido final da existência cristã é viver uma comunhão para sempre com o Senhor, estar para sempre com o Senhor. Nesse sentido, o texto escatológico de São Paulo, na 1 Coríntios 15, e o mais antigo ainda, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, versam exatamente sobre isso. E no versículo 17, a essência da escatologia e da parousia está com a seguinte palavra: estaremos sempre com o Senhor. E o evento final da parousia, da nossa parte, é ser arrebatados para ir ao encontro do Senhor. Nos ares de São Paulo, e ele fala também, na 1 Coríntios 15, ele fala também de trombeta e tudo mais, que são elementos apocalípticos. Mas então a essência é estar sempre com o Senhor, tendo ido ao encontro com o Senhor. E nesse encontro, 1 Coríntios 15, 28, Deus será tudo em todos. Então, essa comunhão plena, esse estar para sempre, e Deus ser tudo em todos, é a essência da parousia. Por isso ela é alegre. Tem, segunda coisa, um caráter de futuro. Agora, veja bem, não é um futuro de algo que ainda não temos. É o futuro como plenitude daquilo que nos está dado. É muito comum se falar de kairos, para diferenciar de cronos, e falar-se do tempo. Cronos é o nosso modo de viver o tempo como sucessão dos segundos, dos minutos, das horas. Sucessão como fenômeno do cronos. E kairos é uma designação de um tempo de plenitude, de um tempo de salvação. Inclusive, existe um amplo abuso desse termo. Qualquer coisa boa que se experimenta em âmbito eclesial já se vai falar: era um cronos. É um cronos, mas com um capazinho minúsculo. Cronos, por excelência, são ações que têm Deus mesmo por sujeito. Deus realiza aquela ação. Criação, encarnação, ressurreição e o que, de algum modo, for vinda mesma de Deus com iniciativa sua ao nosso encontro. É um cronos com capa maiúsculo. Perdão, cronos não, kairos. Aí é plenamente kairos. Kairos é uma ação divina que não se desgasta com o tempo. Que o tempo só faz tornar aquilo ainda mais conhecido, mais desejado e mais experimentável, entre aspas, essa palavra. Maior possibilidade de mergulhar no sentido disso. Então, nesse sentido, no kairos de Deus, a Bíblia fala de um dia do Senhor. Era a expectativa de que a sequência das ações de Deus culminaria numa chegada de Deus mesmo se fazendo ver em pessoa. Ou se fazendo ver por meio de um representante seu, de um filho do homem, de um rei plenamente justo, de um grande profeta, enfim. A expectativa de que a ação, a vontade, a ação fundamental, salvífica de Deus se fizesse presente. Seria, ao mesmo tempo, então, um dia de juízo, que revelaria o sentido de tudo e dos corações, e de salvação, em que Deus, então, tomaria consigo todos os seus e os encheria de plenitude humana e de felicidade. E, ao mesmo tempo, revelaria o sentido da história inteira e de cada ato, de cada ação, por mínima, por menor que seja.
o sentido íntimo de cada ser e de cada ação, no conjunto do sentido da história, ficaria plenamente realizado. Tudo isso que já existe no Antigo Testamento é assimilado no Novo Testamento. E a manifestação de Cristo em glória, a que chamamos parousia, é, por excelência, o dia do Senhor. De um certo modo, domingo, como dia do Senhor, é uma antecipação desse dia, é o caráter escatológico do domingo. Por causa da palavra, da Eucaristia, da reunião fraterna, de um certo modo, o domingo antecipa características desse grande dia e final da história. Com esse dia do Senhor e essa revelação plena de Cristo estão conexos alguns acontecimentos, como o fim deste mundo e o início do novo céus e da nova terra, o juízo final e, antes do juízo final, a ressurreição de todos os mortos. Fim do mundo, o início do novo céus e da nova terra, ressurreição dos mortos e juízo final são eventos conexos à parousia e têm seu sentido apenas na conexão com a parousia, com a plenitude da revelação de Deus em Jesus Cristo. Essa é a essência da informação que se encontra na apostila e nas várias citações bíblicas. Aí se enfrenta, então, a temática do retardo da parousia. Se esperava que Cristo voltaria de imediato, se revelaria na sua plenitude de imediata, socorrendo os que eram seus, mas os dias vão passando, os anos vão passando, os cristãos vão sendo perseguidos, vão experimentando também aquele fenômeno tão triste que é alguns irmãos traindo a fé, abandonando a fé, e o Senhor não se revela, e a plenitude não chega, e o Senhor não volta. Então é um drama que é vivido, que se chama de retardo, atraso da parousia. Bem, o texto fundamental para isso para entendermos isso, é a segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, onde ele fala, já de conhecimento de todos vocês, claro, ele fala da diferença do tempo de Deus e do tempo humano, 1000 dias como um ano como mil dias, 1000 anos como um dia como 1000 anos, aliás. E o segundo argumento, que é o mais importante, que está no capítulo 3, versículo 15, Deus tem uma paciência conosco e nos dá tempo para a nossa conversão. Bem, teologicamente falando da parousia, então, preciso levar em conta a linguagem, que não é descritiva, mas é interpretativa, é uma linguagem simbólica para falar do acontecimento, da revelação plena de Cristo, do nosso estar para sempre com Ele, são os dois elementos fundamentais, revelação e conhecimento pleno de Cristo, e estar com Ele para sempre. Tudo isso é descrito com uma linguagem, então, simbólica, e também a possibilidade real, concreta, de perda desse estar com Cristo, perda definitiva dessa comunhão com Deus através de Cristo. Tudo isso é descrito também com simbolismo, na linguagem do juízo, da condenação, do fogo, e o tema do inferno, que é um outro tema que mais à frente se estudará com detalhe. Então, Cristo é o sentido absoluto e a linguagem da parousia é uma linguagem interpretativa. É um ato trinitário, porque, como diz São Paulo, Cristo, acolhido por todos, entrega o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, e há passagens que dizem que isso comportará também um derramamento, uma efusão do Espírito Santo em plenitude para todos os que são de Cristo. É trinitário, envolve as três pessoas divinas. É cristocêntrica. Toda a atuação de Cristo na história é que prepara essa entrega do seu reino ao Pai, como diz a 1 Coríntios 15. Então, Cristo ocupa um lugar central nessa ação da parousia, essa ação escatológica da parousia. Ela é eclesiológica, porque o reino que o Cristo entrega ao Pai é a igreja. O reino que Cristo entrega ao Pai somos nós, os seus, os que, acolhendo sua palavra, aderem a ele. E porque isso concluirá o tempo da igreja neste mundo, o tempo intermediário entre a ressurreição de Jesus e a parousia. Esse tempo intermediário é o tempo da igreja. Se conclui o tempo da igreja. E a forma da nossa existência na eternidade será a igreja ainda, evidentemente, mas será numa plenitude que nós não verificamos aqui. Então, é um acontecimento também eclesiológico, na medida em que termina uma etapa da vida da igreja marcada pela perseguição, pelo pecado dos seus membros, pela necessidade de renovação e o ingresso na plenitude. Tem um caráter também antropológico.
é a plena realização dos humanos, das pessoas humanas. O pleno sentido de nossa existência, o para quê de nossa existência, se revelará e tomaremos conhecimento gozoso, pleno, feliz. Será a nossa felicidade perfeita. Então, tem um sentido antropológico e o risco da perda desse sentido, da danação eterna, da perda da felicidade eterna. Tem um sentido cosmológico, novos céus e nova terra, porque o mundo atual geme e sofre por causa da nossa escravidão ao pecado. E ele também será libertado, também ele passará por essa transformação. Então, tem um sentido cosmológico e é isso. Espero que a leitura da apostila e a anotação, sessão por sessão, de cada um desses elementos ajude cada um de vocês a compreender mais. Eventualmente, se tiverem dúvidas, devem anotá-las para que possam, então, recorrer aos meios adequados de solucionar essas dúvidas. A própria escola, o próprio ambiente de estudo é um ambiente para isso, né? E, em primeiro lugar, evidentemente, se dirigir ao professor para indicar outras leituras, se for o caso, para esclarecer.